graças à ação de um único homem. Para se perceber bem os atos de Aristides Sousa Mendes, é essencial ler este documento que tenho na minha mão. Trata-se da famosa circular número 14, de 11 de novembro de 1939, assinada aqui onde me encontro, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, do ministro da altura, Oliveira Salazar. Esta circular tinha como objetivo limitar de forma drástica a concessão de vistos a refugiados. E diz assim: os cônsulos de carreira não poderão conceder vistos sem prévia consulta ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não podem passar vistos aos estrangeiros de nacionalidade indefinida, contestada ou em litígio, aos apátridas, aos portadores de passaportes Nansen e aos russos. E ainda àqueles que apresentem no seu passaporte a declaração ou qualquer sinal de não poderem regressar ao seu país de origem de onde provêm. Aos judeus, expulsos dos países da sua nacionalidade ou daqueles de onde provêm. Isto é, a circular aplicava-se aos mais aflitos dos aflitos refugiados europeus. É com esta circular 14 que percebemos bem o dilema de Aristides. Um dilema que, aliás, já vinha de trás. Em 1939, o cônsul português discordara destas regras. Considerou que esta diretiva visava limitar a concessão de vistos a todos aqueles que se encontravam em fuga da Alemanha ou dos países invadidos. Aristides repugnava discriminar quem fugia do terror nazi e achava odioso perguntar a um refugiado se era judeu. Odioso e anticonstitucional, pois a Constituição Salazarista 33 proibia a discriminação religiosa, embora nós saibamos que os direitos fundamentais eram frequentemente espezinhados. Confrontado perante esta ordem política ou social injusta, ele não hesitou. A dignidade moral e a ética têm de prevalecer sobre as leis e os regulamentos. Aristides exprime a desobediência justa. Perante este comportamento, a humanidade pode ver tudo o que é essencial. A honra, a persistência, a coragem, a dignidade. Mas afinal, quem era este homem? À primeira vista, ninguém diria que ele fosse capaz de tanta generosidade. A avaliar pelas aparências, Aristides é o próprio anti-herói e a pessoa mais improvável para arriscar todas as suas regalias em prol de um ideal. Senhor beirão, brazonado, proprietário, conservador, devoto a uma família extensa, nada parecia diferencial dos seus pares. Filho de um juiz com sólidas convicções morais, a história de Aristides começou aqui em Cabanas de Viriato, concelho do Carregal do Sal. Família era conservadora, com raízes católicas e monárquicas. Os Sousa Mendes eram muito conhecidos por estas bandas. Aristides e o irmão gêmeo César licenciaram-se em Direito na Universidade de Coimbra, a única que existia em Portugal e que formava as elites nacionais. Acabaram o curso em 1907 e 3 anos depois seguiram ambos a carreira diplomática. Pouco tempo antes, Aristides casou com Angelina, sua prima direita, com quem viria a ter 14 filhos. Após o golpe de 28 de maio de 1926, foi colocado em Vigo, num posto prestigiante e de confiança. A seguir, foi transferido para Antuérpia, outro posto de confiança, onde ficou 9 anos antes de ser transferido para Bordeus. Oriundo de uma família privilegiada da aristocracia de província, e tendo em conta o Portugal pobre e atrasado dos anos 40, a vida de Aristides era um idílio. Mas em maio de 1940, dias antes do grande surto de vistos passado por Aristides Sousa Mendes, tudo começou a mudar. Exatamente nesse mês de maio, em frente à sinagoga de Bordeus, estava um rabi, o rabi Chaim Kruger, com a mulher e 5 filhos. Não tinham para onde ir. O rabi perguntou a um homem que encontrou ali na rua se sabia onde era o consulado de Portugal. Estava desesperado. Precisava de ajuda para sair dali. Esse homem, por uma incrível coincidência do destino, era Aristides Sousa Mendes. Aristides disse que conhecia muito bem o consulado, porque ele era o cônsul português. O rabi hesitou. Aquele momento fortuito havia de marcá-lo para o resto da sua vida. Aristides prontificou-se a alojá-los na sua própria casa. Assim, sem mais, o rabi olhou-o atónito. Em plena crise de decomposição moral e política, estava ali alguém
que se recusava a comprometer a honra e que assumia a dignidade de ser responsável. E Aristides nunca o tinha visto antes na vida. Este género de solidariedade não era raro e vinha de muito de trás. Ainda hoje a sua bondade e a da mulher são comentadas em Cabanas de Viriato, perto de Viseu, onde era a residência da sua família. A casa não era exatamente assim, mas o ambiente era propriamente este. Quando as crianças pobres lá iam pedir esmola, Aristides mandava as criadas queimar as roupas velhas e vestia-as com as roupas dos filhos. Era assim que ele atuava, dava-lhes de comer, ajudava-os. Aristides foi sempre um homem justo e foi este sentimento de justiça que fez com que, ainda antes do grande surto de vistos passados a refugiados, já tivesse algumas vezes desobedecido durante a guerra, originando protestos da polícia política, a PVDE, antecessora da PIDE. Em 16 de janeiro de 1940, o Ministério dos Negócios Estrangeiros enviou a Aristides Sousa Mendes o seguinte aviso: foi chamada a sua atenção pela irregularidade cometida por Vossa Excelência ao conceder um visto para Portugal no passaporte de Arnold Witzner e mulher, judeus austríacos, antes de haver pedido para tal efeito a indispensável autorização deste Ministério. Fica advertido que qualquer nova falta ou infração nesta matéria será havida por desobediência e dará lugar a procedimento disciplinar em que não poderá deixar de ter-se em conta que são repetidos os atos de Vossa Excelência. Não podemos saber, como é óbvio, qual foi a reação de Aristides Sousa Mendes a este aviso, mas podemos imaginar. Vivia-se o tempo da guerra. O salazarismo estava no seu auge. Um funcionário público, com família muito numerosa, não poderia deixar de ficar preocupado com as consequências do incumprimento deste aviso. No entanto, Aristides Sousa Mendes seguiu a sua consciência e continuou a passar vistos. Em abril, de novo, um visto passado a um médico espanhol foi recusado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e mais estaria para vir. Com o avanço da guerra e depois das invasões da Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda e Luxemburgo pelas tropas do Reich e o aumento impressionante do número de refugiados, Salazar enviou um telegrama, 17 de maio, dirigido a todas as missões diplomáticas de Portugal, proibindo os respectivos cônsulos de, em qualquer circunstância, passarem vistos sem autorização prévia. E Aristides continuava a ignorar as ordens de Lisboa. Em 27 de maio, foram interceptados numa das fronteiras mais movimentadas do norte de Portugal, em Vilar Formoso, 17 belgas com vistos emitidos em Bordeaux. Não é possível saber quantas vezes Aristides torceu ligeiramente as regras para ajudar os que imploravam a sua ajuda. O que se sabe é que o fez pelo menos 2 vezes e foi apanhado. E a partir dessa altura, a polícia política passou a vigiar Aristides de perto. Exatamente na altura em que a situação militar se agravava e os pedidos de ajuda aumentavam. Na noite 19 para 20 de junho, a aviação alemã bombardeia Bordeaux. Aristides continua a combater os nazis da única maneira que pode, emitindo vistos. Devido ao seu empenho nos últimos dias, o caudal de refugiados em frente ao consulado português em Bordeaux tinha diminuído. Mas os esforços de Aristides estavam longe de ter terminado. Decidido a fazer tudo o que pudesse para ajudar o máximo de pessoas possível, saiu de Bordeaux e foi para Baiona, uma cidade vizinha, onde também se encontravam milhares de refugiados. A população da cidade tinha aumentado 10 vezes. As pessoas acampavam nas praças públicas, os cinemas tinham sido transformados em dormitórios e os cafés em salas de espera. O consulado português estava apinhado. Tão apinhado que as escadas de acesso corriam o risco de ruir. A notícia de que Portugal estava a dar vistos espalhou-se rapidamente. Tão rapidamente que depressa chegaria a Lisboa, aos ouvidos do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas que foi Aristides fazer a Baiona? Foi ajudar o vice-cônsul Faria Machado e o cônsul honorário Vieira Braga na concessão de vistos. Aproveitando o facto de ser superior hierárquico,
Aristides dera indicações para que também eles concedessem vistos gratuitos a todos os que pedissem. A todos. E foi o que aconteceu no dia 20, no dia 21 e na manhã do dia 22 de junho.